E nós vamos acompanhar agora informações do início do vazio sanitário da soja no estado paranaense. Começa hoje, dia 10 de junho, e você acompanha os destaques na reportagem de Mauro Andrade. O vazio sanitário é a principal estratégia de controle da ferrugem asiática. O objetivo desse manejo é reduzir a quantidade de esporos no ambiente e, com isso, diminuir o número de aplicações de fungicidas na lavoura. Quem nos explica mais sobre a necessidade do vazio sanitário é a doutora Claudine Seixas. Ela é pesquisadora da Embrapa Soja. O vazio sanitário é uma das estratégias de manejo da ferrugem asiática, uma das principais doenças da cultura da soja. O vazio sanitário é um período de pelo menos 60 dias na entre-safra, quando não é permitido nem semear e nem manter plantas vivas de soja no campo. O objetivo do vazio sanitário é reduzir a quantidade do fungo causador da ferrugem no ambiente e assim atrasar a ocorrência da doença na safra. Essa estratégia foi adotada em 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. E em 10 desses estados, inclusive no Paraná, foi adotado um vazio sanitário de 90 dias. No Paraná, esse período começa no dia 10 de junho e vai até o dia 10 de setembro. Eu perguntei ainda para a doutora Claudine, além do vazio sanitário, quais outras medidas são adotadas para o controle da ferrugem asiática. Muito importante pensarmos o seguinte, que o controle da ferrugem asiática, ele começa, na verdade, na safra, cumprindo adequadamente o vazio sanitário de acordo com as normas de cada estado. Mas além do vazio sanitário, há outras estratégias também para manejo da ferrugem asiática. O uso de cultivares com gene de resistência, a semeadura no início da época recomendada utilizando cultivares precoces e o controle químico que deve ser feito mediante monitoramento do fungo ou da doença. Lembrando que as cultivares com gene de resistência, elas não são imunes. O fungo ainda consegue infectar essas cultivares, porém a doença evolui de forma mais lenta. E também, apesar delas terem esses genes de resistência, também é necessário, ou pelo menos pode ser necessário, o uso de fungicidas para controle da doença nessas cultivares. A semeadura de cultivares precoces no início da época recomendada, quando isso pode ser feito logo após o final do vazio sanitário, faz com que a cultura fique no campo num período em que a quantidade do fungo da ferrugem ainda é menor. Portanto, a doença pode acontecer ainda mais tarde nesse tipo de lavoura e assim ser menor ainda o risco de ocorrência de perdas ou mesmo a necessidade de aplicação de fungicidas. Pode ser menor essa necessidade. E o controle químico, o uso dos fungicidas, ele deve ser feito de maneira adequada, monitorando a presença do fungo ou da doença na região, verificando se as condições climáticas estão favoráveis para a doença. Enfim, então todas essas estratégias devem ser adotadas em conjunto para obter um bom controle da ferrugem asiática.